Adriana, tudo bem com você? Como você tá? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Poder falar dessas cartas é sempre uma satisfação enorme. Obrigada, Adriana, por aceitar também o nosso convite aqui de participar. Eu falei sobre esse comentário que a gente recebeu aqui na internet, né, do Anderson, falando sobre esse desalento que a gente sente, né? Porque você sabe que há as 2 semanas, acho que o livro foi lançado, né, Adriana? E para a gente foi. A gente recebeu aqui, a gente fez até um compacto ali de alguns trechos da leitura das cartas, e foi um momento de esperança aqui para a gente, foi um momento legal, assim, foi um momento que a gente conseguiu retomar essa esperança que às vezes a gente parece perder por conta do noticiário, que é muito pesado de fato, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre essas cartas, sobre o conteúdo que elas trazem, sobre o quanto elas foram importantes para Lula e como elas são importantes hoje para a gente sentir essa esperança que essas pessoas sentiram quando colocaram ali os sentimentos nas cartas. Conta para gente. Olha, eu queria começar dizendo que essas 46 cartas que compõem o livro, elas foram frutos de uma seleção muito delicada, muito difícil, num universo de 25 mil cartas, que foi o total de cartas que o presidente Lula recebeu enquanto esteve na prisão em Curitiba. E o mais interessante, Thalita, certo? Certo. O mais interessante, Thalita, é o seguinte: elas falam muito pouco do presidente Lula. Elas falam dessas pessoas. Então, eu costumo dizer que a Modesti Rio, que é a grande locomotiva desse projeto, a organizadora do livro, junto com a Boitempo, que é a editora responsável pela publicação, é, tanto a Mod, enquanto organizadora da obra e locomotiva do trabalho, quanto a Boitempo, enquanto a editora, elas trouxeram à tona o que eu costumo denominar como uma verdadeira revolução, né? O que eu vejo como uma verdadeira revolução na historiografia do Brasil, na escrita da história do Brasil. Porque essas cartas, elas contam da vida de pessoas que, em geral, são pessoas invisibilizadas, são pessoas que não têm voz e que, sobretudo nesse período mais sombrio de que a que você estava se referindo, são pessoas que foram perdendo a esperança, né? São pessoas que foram vendo pequenas e grandes conquistas se perdendo, e quando elas tomam a atitude de escrever para o presidente Lula na prisão, é claro, de uma certa maneira respondendo a uma convocação que foi feita, né, pelo presidente Lula no momento em que ele é preso, ele convoca as pessoas para que sejam milhares de Lula, né, livres enquanto ele estivesse no cárcere. Mas mais do que responder a uma demanda, elas escrevem para contar as suas vidas, para contar os seus sonhos, para contar das suas realizações, para contar das suas conquistas durante o período dos governos Lula e PT. Então, é óbvio que essas cartas nos falam do presidente Lula, ela nos falam de questões políticas, estruturais, conjunturais, mas elas contam histórias de vida que em nenhuma outra circunstância foram escritas e tiveram espaço de publicação, de divulgação, como nesse livro e no espetáculo em que as cartas foram lidas. Então, eu costumo dizer que essa obra ela é revolucionária em termos historiográficos, porque ela é protagonizada por atores que, de outra forma, ou são invisibilizados e silenciados, ou ainda quando não são, têm as suas histórias contadas por outros.
Nesse livro, quem conta as suas histórias são as próprias pessoas, porque nós privilegiamos, sobretudo, a escrita de si, que está contemplada nessas cartas, a palavra de quem escreveu, dessas pessoas que quiseram se dirigir ao presidente Lula na prisão com uma mensagem de esperança, com uma mensagem de indignação, de solidariedade, de carinho, num gesto, mais que qualquer coisa, num gesto afetivo. Esse é o lançamento, né, do livro, a gente está acompanhando algumas imagens e foi muito bacana realmente ver ali tanto atrizes, atores, mas também as próprias pessoas que escreveram as cartas presentes, lendo os trechos, né? E daí eu me recordo, teve muita gente comentando sobre essas, como você coloca agora, sobre essas revoluções individuais, né? Sobre como a vida dessas pessoas mudou durante governos do PT. Então, falando que chegou à universidade, que conseguiu mudar de vida, o quanto os programas sociais foram importantes. Então, é muito bacana. E, Adriana, qual a importância de um lançamento como esse durante esse momento que a gente vive? A gente está em ano eleitoral, as pesquisas têm mostrado que a gente tem chances de que Lula seja eleito presidente pela terceira vez, né? Falava agora sobre essa questão da fome, como há 20 anos ele foi eleito com essa bandeira, e agora ele traz a mesma pauta, né? Infelizmente, a gente vivendo essa situação de retrocesso no país. Qual a importância de trazer um livro como esse, com esse tipo de mensagem? Olha, eu queria retomar até a fala do professor que estava sendo entrevistado no bloco anterior, em que ele disse que em momentos de crise há uma espécie de retorno ao passado, né? E concordo com ele que geralmente esses apegos, né, geralmente são capitalizados pelos setores mais autoritários e mais conservadores da sociedade. Mas, por outro lado, eu estive pensando que a leitura das cartas, o lançamento do livro nesse momento, o espetáculo que foi transmitido ao vivo, teve uma excelente repercussão, elas nos falam de um passado em que setores da sociedade, que hoje são esses setores que estão mais acabrunhados, vamos dizer assim, né, são setores que voltaram para uma posição que a gente já tinha abandonado, uma posição de fome, de perda de emprego, perda de esperança, né, perda de uma determinada posição econômica, social e até política, porque a gente se vê ameaçado nos nossos direitos políticos, né, no nosso direito de sonhar futuros melhores, porque hoje em dia a gente não sabe mais se efetivamente as eleições que estão programadas para outubro elas vão se efetivar, né? A realidade é essa, a gente vive num abismo em que a gente perde a capacidade de planejar o futuro e de sonhar futuros melhores. Esses sonhos, eles se veem o tempo todo ameaçados. E quando a gente lê essas cartas, a gente lê a respeito de um Brasil onde as pessoas tinham possibilidade de acesso, onde realmente era um passado melhor, onde as pessoas tinham conquistas no seu cotidiano, onde elas viam as suas descendências avançando em termos de educação, acesso a espaços sociais, a espaços políticos também. A gente percebe que são pessoas que tiveram acesso seja a bens materiais, mas também a bens simbólicos, né? Como, por exemplo, pessoas que puderam estudar, mesmo em idade avançada, que puderam retomar os estudos, pessoas que puderam realizar o sonho da casa própria, ter acesso a bens materiais, por que não também ter um carro, que sempre foi o sonho, comprar uma casa para a mãe, comer melhor, não ter que racionar ou decidir se vai almoçar ou se vai jantar. Então, essas cartas, elas nos levam de volta a um passado que eu acho que a maioria que não está aplaudindo ou pelo menos, né, as pessoas que não estão aplaudindo esse espetáculo tenebroso que a gente está vivendo no Brasil hoje, essas pessoas querem voltar para esse passado, que era um passado onde a gente tinha fartura na mesa, onde a gente podia ter uma expectativa
do amanhã, em termos do que a gente pode ter acesso, em termos do que a gente pode fazer com o nosso salário. Quer dizer, hoje a gente vive um retrocesso de quem viveu os anos 80, os anos 90, em que a gente não sabia se o mesmo dinheiro com que a gente começava um mês, a gente ia conseguir terminar. E é o que a gente vê hoje, né? Então, eu acho que essas cartas, elas sim, elas nos remetem a um passado que a gente quer que se faça futuro. Perfeito. Adriana, muito bacana te receber por aqui, viu? Muito obrigada pela conversa e pela presença. Bom trabalho por aí, um bom final de semana para você. Um beijo, até a próxima. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Até. Tchau, tchau. Até. Essa, essa é a Adriana CTM, ela é historiadora, é psicanalista e ela é especialista em história contemporânea da América Latina, do Brasil, professora do mestrado profissional de História da PUC-Rio, conversando aqui com a gente sobre a organização do livro Querido Lula, Cartas a um Presidente na Prisão, que foi lançado pela editora Boitempo.